Olá pessoal, meu nome é Flávio Rocha e esse é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje eu converso com o Dr. Sérgio Jordan, ele que é médico, vai comentar um pouco pra gente sobre saúde dos idosos, dar dicas importantes. Dr. Sérgio, um prazer ter você aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, Flávio. Vamos lá então, pessoal. Lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube e o site www.unimedlp.coop.br. Dr. Sérgio Jordan, um dos médicos mais queridos de Lençóis Paulista, né? E o Dr. Serginho, né, me desculpe a liberdade de Dr. Serginho. Eu gosto. É querido pela comunidade médica e também pelos pacientes, pela comunidade lençoense como um todo, não é mesmo, doutor? Sim, graças a Deus. Eu tenho uma história já de trabalhar muitos anos em farmácia, né? Sou farmacêutico, antes de ser médico, sou farmacêutico, biólogo. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas também de química, de biologia. Tem bastante história, né? Tem, graças a Deus. E doutor, já começando o nosso bate-papo, a gente sempre faz a primeira pergunta falando um pouquinho sobre a formação do médico. Já comentou que é formado em biologia, também em farmácia. E a formação em medicina, doutor, onde que foi? Lembra mais ou menos o ano? Sim, eu entrei em 2010 na faculdade Univale, lá do Vale do Itajaí, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Fiz toda a minha graduação de medicina, fiz toda lá na Univale. Perfeito. Eu fiz também, desculpa, Flávio. Claro, vamos lá. Eu fiz também uma pós-graduação em urgência e emergência no Hospital Albert Einstein. Olha aí, ó. Então, sabe, entende de medicina e com certeza vai nos passar informações importantíssimas. Doutor, eu começo perguntando, nosso bate-papo vai ser direcionado à saúde na melhor idade, à saúde dos idosos. E a minha primeira pergunta, quais as doenças mais comuns nos idosos? Bom, as mais frequentes são a hipertensão, a diabetes, doenças articulares, dorsalgia, doenças demenciais, depressão e perda da acuidade visual, perda da acuidade auditiva, são as mais comuns. E essas doenças, doutor, elas estão ligadas diretamente ao envelhecimento dos órgãos? Sim. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo aquela regeneração fisiológica das células. Então, como não tem essa regeneração, alguns órgãos vão sentindo a falta de algumas células e vão diminuindo sua função. Perfeito. Doutor, uma das doenças que a gente ouve falar e traz aqui para o especialista para tirar as nossas dúvidas, que atinge muitos idosos, é o diabetes. Isso é fato? O senhor recebe no consultório muito idoso com diabetes? Bastante idoso com diabetes descompensado, mal cuidado. E por que, doutor, que é tão comum o diabetes nos idosos? A diabetes se dá basicamente por dois motivos, né? O organismo as células apresentarem uma resistência à insulina e também o pâncreas apresentar uma diminuição da produção da insulina. Até mesmo com o envelhecimento acontece isso. Às vezes por causa genética também e às vezes por o modo de vida das pessoas. Perfeito. E doutor, o tratamento da diabetes, como que ele funciona? E já emendo uma outra pergunta. É o mesmo tratamento tanto num adulto como em um idoso? Basicamente o mesmo. Tá? Tem o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. O não farmacológico, ele consiste no MEV, que a gente fala, mudança no estilo de vida. Isso engloba atividade física, alimentação, diminuição da bebida alcoólica, cessação do tabagismo. Tá? Já o farmacológico é basicamente o mesmo, só que alguns idosos apresentam algumas limitações que têm que ser respeitados, né? Insuficiência renal, interações com outros medicamentos, alergia a alguns medicamentos, até mesmo na atividade física, né? Que umas doenças degenerativas, articulares, também têm algumas limitações. Então, o tratamento meio que individualizado. Sim, e é como todos os médicos que passaram por aqui, eles sempre frisam
que cada paciente é um paciente, né? E tem que ser conversado, né? Para ver, né? Todas as situações, como o senhor comentou, né? Que tem às vezes tem um outro problema, toma um outro medicamento, tem que ter atenção a tudo isso, não é mesmo? Perfeito, porque alguns medicamentos não faz o mesmo efeito para um idoso e é igual o mesmo efeito para outro idoso. Sim, perfeito. Doutor Serginho, é possível prevenir a diabetes nos idosos ou é fato consumado? Chegou uma certa idade, provavelmente vai ter diabetes. Sim, olha assim, se não prevenir, é retardar o surgimento. Tá? Porque, como eu disse, ela tem um fundo também genético, né? E também o estilo de vida de cada pessoa. Se você praticar aquelas mudanças no estilo de vida que eu comentei, com certeza você vai conseguir retardar o surgimento da doença. Mas algumas diabetes, tipo 2, que é do idoso, também tem um fundo genético, então geralmente não consegue evitá-las. Mas, sempre, atividade física, boa alimentação, cai bem em qualquer idade, né? Em tudo que a gente vai falar, você vai ver que eu vou frisar bastante isso daí. Não, bacana. E aquilo, né? Isso, atividade física e uma boa alimentação nos garante qualidade de vida, não é mesmo, doutor? Perfeito. Não, ótimo. Doutor Serginho, outra doença que é bastante comum em idosos, hipertensão. Explica pra gente o que é a hipertensão, que a maioria das pessoas conhecem como pressão alta. Sim. Basicamente, é um aumento da pressão do sangue dentro das artérias. Fato. Ela se dá também pelo envelhecimento, né, fisiológico. As artérias vão ficando mais rígidas, menos flexíveis, tá? E isso faz com que aumente a pressão arterial. Perfeito. O Dr. João Carlos Webb comentou exatamente isso, deu uma aula para nós sobre essas situações. Eu assisti a aula dele. Ah, que bacana. E doutor, o tratamento da pressão alta, da hipertensão, ele acontece da mesma forma na pessoa adulta e na pessoa idosa? Também. Basicamente igual o que eu disse da diabetes. Tá? Tem um tratamento farmacológico e não farmacológico. Tá? O farmacológico também respeitando as suas limitações, insuficiência renal, algumas interações com outros medicamentos, e a mudança do estilo de vida também cai muito bem, principalmente a atividade física, diminuir a ingesta de sal, de alimentos gordurosos, cessação de tabagismo, é um fator muito importante. Perfeito. Doutor, então é aquilo, a dica segue. Boa alimentação e atividade física, né? Cessação do tabagismo e diminuição Exatamente. do consumo de álcool. Perfeito. Então, esqueceu o cigarro aí, pessoal. Outra doença muito comum, o aumento do colesterol. É também uma situação que é muito comum em idosos, você recebe muito essa demanda no consultório, da mesma forma que a diabetes e a hipertensão? Da mesma forma que o diabetes e a hipertensão. E esse, coincidentemente, você está falando de 3 grandes fatores para as doenças coronarianas. Né? Nas doenças cerebrovasculares e cardiovasculares. Tá? Junto com a idade, a história familiar, a diabetes, a hipertensão, o tabagismo, a dislipidemia, que seria o colesterol alto, também é um fator de risco para doença cardio e cerebrovascular. Perfeito. E o colesterol aumentar com uma certa idade é comum, doutor? E por quê? Por que acontece isso? Tem algum fator no corpo? Porque eu vejo, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe tem 70 anos, mas ela não é obesa, mesmo assim ela tem o colesterol elevado. Tenta uma alimentação ali mais balanceada, mas ela tem que tomar um remedinho ali pro colesterol. Tem uns 5 anos, mais ou menos, que ela toma essa medicação. E o médico comentou que é muito comum isso quando chega a uma certa idade. Explica pra gente o porquê disso. Perfeito. Tem um fundo genético também, né? Um distúrbio metabólico. E nem todo obeso tem o colesterol alto e, às vezes, o magro tem o colesterol bastante alto. Não o colesterol, como triglicérides também, né? Então, é comum. Não tem muita ligação com o fato da pessoa ser obesa ou não. Tá? E tem
um fundo genético e metabólico envolvido, e junto com lógico, com a alimentação também. Claro. Doutor, agora saindo, né, dessas doenças que podem causar males coronarianos, a gente vai um pouquinho para as doenças respiratórias. Por que que as doenças respiratórias elas acabam sendo muito comuns nos idosos, principalmente a pneumonia? Por que que isso acontece? Tá. Até mesmo pela perda da função motora um pouco a expansibilidade torácica, a diminuição do reflexo da tosse, todas essas coisas assim, ele ser mais suscetível também a essas doenças, e pela baixa imunidade, diminuição da imunidade do idoso, acaba essas doenças infecciosas complicarem mais. Perfeito. O inverno é sempre um período mais propício para esse tipo de doença, principalmente nos idosos? Principalmente nos idosos, porque o inverno traz também, junto com essa queda na resistência, também um ar um pouco mais seco, então fica mais fácil. O idoso também tem um problema dele, ele perde um pouco a percepção da sede, então ele toma menos água, então fica um pouco mais desidratado, tudo isso contribui também para essas doenças infecciosas, essas respiratórias. Entendi. Deixar o idoso aquecido é uma forma de prevenir? Sim, aquecido, evitar a mudança brusca de temperatura, essas oscilações de temperatura, isso é importante. Ainda falando de doenças respiratórias, no nosso segundo vídeo, a doutora Giovana Momo falou um pouquinho sobre vacinas e sobre a vacina da gripe. Falou sobre a vacina da gripe, da importância da vacina da gripe e como ela contribui. O senhor recomenda que os idosos tomem a vacina da gripe? Sim, não só idosos, e eu assisti o vídeo da doutora Giovana também, não só idosos, como também os contatos, os familiares, o meio de convívio com ele. Todos eles estando imunizados, também aumenta a proteção do idoso. Perfeito. Vacina contra a Covid-19, o senhor também recomenda? Também recomendo. Doutor, então, a gente falou sobre as doenças respiratórias, manter o idoso aquecido, vacina para o idoso e para as pessoas do lar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física para idosos. Tem alguma específica que o senhor recomenda? Qual todo idoso pode fazer atividade física? Fala um pouquinho para a gente. Sim, não posso generalizar que todos os idosos podem fazer. Eu acho que teria que ter uma avaliação da cardiologia, tá? Mas assim, basicamente, os exercícios mais indicados para idosos seria caminhada, um pilates, hidroginástica. Hidroginástica eu acho um dos melhores, porque além de fortalecer a musculatura, porque ele vai perdendo massa muscular, massa óssea, fortalece e também ajuda no equilíbrio, da flexibilidade, equilíbrio e da força motora. Perfeito. E doutor, a gente vê muito casos de idosos com depressão. É uma realidade no seu consultório? É uma realidade. É bem frequente e assim, o idoso ele não apresenta sintomas assim de depressão, mas não são tão expressivos igual no jovem, tá? Que nem aqueles sinais básicos assim de choro fácil, angústia, tristeza. Tristeza até o idoso tem, entendeu? Mas assim, você vê mais apatia, você vê uns sintomas mais somáticos, tipo dor no corpo, perda do apetite, tá? Isolamento também, eles costumam se isolar um pouquinho mais, mas é bastante comum. Entendi. Então a família tem que ficar muito atenta a isso. Perfeito. Às vezes acha que essa dor no corpo é algo muscular, alguma coisa, e na verdade pode ser uma depressão. Isso, às vezes quer chamar a atenção também da família, vocês estão me deixando meio de escanteio, meio de lado. Entendi. Então eles querem chamar a atenção e às vezes ficam... E doutor, o tratamento da depressão na pessoa idosa e na pessoa adulta, no jovem, ele acontece da mesma forma? São os mesmos medicamentos também, sempre também limitando as interações com outros medicamentos e respeitando as outras comorbidades, tá? Mas a psicoterapia também está bem indicado, uma terapia ocupacional,
é importante para o idoso. E a depressão se dá mais ou menos pelas limitações que ocorrem no idoso, né? E então a perda da vida social, de se sentir útil, entendeu? Isso daí leva muito o idoso a uma depressão, uma tristeza. Então, colocar ele de volta na sociedade, fazê-lo sentir-se útil, acolhido pela família, querido, isso é importante. Então, a família tem um papel fundamental, até tentando prevenir e no tratamento, não é mesmo? Sem dúvida. Doutor, a gente está entrando praticamente no nosso último bloco aí do nosso bate-papo, dessa conversa que está sendo extremamente produtiva, informações muito positivas. E a gente vai falar um pouquinho sobre doenças renais, que também atingem muitos idosos. Por que isso acontece? Então, como eu disse anteriormente, assim, o idoso vai perdendo a capacidade de alguns órgãos, e isso não é diferente com o rim. E se agrava mais ainda na presença de outras comorbidades, a hipertensão, a diabetes, o tabagismo e também pela baixa ingesta de água. Então é muito importante também o idoso se hidratar, tá? Porque ele, como eu falei, ele não tem a percepção da sede, então ele não perde tanta água. E é importante o idoso tomar água, geralmente 30 ml quilo dia, um total de 2 litros ao dia, mais ou menos, o idoso teria que tomar. Perfeito. Então, o ideal ali talvez deixar sempre uma garrafinha próxima, controlar quantas garrafinhas tomou para ter esses 2 litros, né, ingeridos durante o dia. Isso daí é extremamente importante na prevenção de doenças renais? Ele não só exatamente, é um dos fatores que ajudam o bom funcionamento do rim. Perfeito. Tá? Agora, um bom controle da hipertensão, um bom controle do diabetes, o tabaco também prejudica bem a função renal, tá? Porque ele faz uma vasoconstrição, acaba prejudicando o funcionamento do rim também. O cigarro é um grande vilão todas as doenças praticamente. Sim. A gente, em diversas conversas aqui com o Dr. João Carlos Webb, ele comentou também que para as doenças cardíacas o cigarro é terrível, é um grande vilão, né? E já aproveitando, a gente está nesse bate-papo, por que o cigarro assim, ele é tão terrível para tudo? Porque ele é um agente agressor, ele tem vários componentes cancerígenos e ele causa um processo inflamatório. No caso dessas doenças cérebro e cardiovasculares, ele causa um processo inflamatório nas artérias, facilitando a formação das placas de ateroma. Tá? Então, e além do problema pulmonar, além do idoso ter uma dificuldade maior, não tem um efeito tão importante da tosse, ainda mais com cigarro, acumula mais assim, uma secreção mais catarral e facilita mais ainda infecções pulmonares. Doutor, além da ingestão de água, tem algum alimento, né, alguns alimentos que ajudam na prevenção de doenças renais, principalmente nos idosos? Sim. É fundamental ter uma boa alimentação, né? Você vê que em toda a nossa conversa eu sempre falei da alimentação, atividade física, né? E a alimentação baseia-se mais ou menos, assim, evitar essas comidas industrializadas, cheio de sódio, esses embutidos, essas coisas. Uma alimentação mais baseada em frutas, legumes, cereais, grãos e evitar o consumo de sal. Ótimo. E aquilo, colocar o idoso para fazer atividades, trazer ele para o centro da família, isso auxilia em todas as doenças, não é mesmo? Sem dúvida. É importante para o idoso, ele se sentir acolhido, se sentir amado, eu acho que eles merecem. Não, com certeza. Doutor Serginho, a gente está chegando aí na reta final do nosso bate-papo, informações muito valiosas, a gente, né, transitou aí por basicamente todas as doenças, as principais doenças, né, que atingem os idosos. E eu deixo o microfone agora aberto, se houve uma pergunta que deixou de ser feita, ou algum ponto que você queira reforçar um pouco mais. O microfone é do Dr. Serginho Jordan. Então tá. Não, eu acho assim, Flávio, a gente não tem que pensar só em melhorar nossa qualidade de vida a partir dos 60 anos. Eu acho que quem quer ter uma vida assim, saudável na melhor idade, né, teria que começar já na adolescência, na fase adulta, já ter uma alimentação boa, regradinha, exercício físico e ser feliz, pensar em coisas boas, evitar o pensamento negativo,
ter paz. Eu acho que paz não tem preço. Ótimo. Doutor, agradeço demais, um bate-papo maravilhoso. Como eu comentei no começo da nossa entrevista, uma personalidade de Lençóis Paulista, né? Um cara que é querido, né, por onde transita. Muito bom ter o senhor aqui no nosso programa. Eu que fico feliz, eu que agradeço que vocês tenham me lembrado de mim e tenham me convidado. Feito. Pessoal, então esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que esse e outros materiais você pode acompanhar pelas redes sociais da Unimed e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Espero vocês no nosso próximo material.